Um atentado a bombas acaba de deixar mais de 20 mortos, gente, tá? É simplesmente inacreditável, surreal. Essa notícia acabou de ser confirmada. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Grave atentado a bombas deixou mais de 20 mortos. Absolutamente tudo o que aconteceu eu vou explicar nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília, gente, tá? Lula tá desesperado, desnorteado com uma informação bombástica que acabou de ser confirmada. Eu vou trazer também essa informação completa para vocês. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de ser peitado e confrontado por um deputado federal, gente, tá? Deputado federal partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. Uns e outros aí estão dizendo que o ministro Alexandre de Moraes foi atacado por esse parlamentar. Será mesmo que foi? É bombástico, gente, tá? O que ele acabou de revelar contra Alexandre de Moraes. Eu vou trazer esse vídeo do parlamentar furioso, pistola, trazendo aqui essa revelação estarrecedora, que claro que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês. E o Hugo Mota, gente, tá? Presidente da Câmara dos Deputados, acaba de ser enfiado num grande escândalo de corrupção, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de explodir um escândalo, gente, tá? Envolvendo o Hugo Mota e mais uma grande autoridade de Brasília, gente, tá? Hugo Mota, envolvido em escândalo. Além dele, mais uma outra autoridade. Quem será essa outra autoridade? Vocês vão ficar, gente, perplexos, principalmente com essa outra autoridade que está envolvida aqui nesse escândalo. E é claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês. Gente, muita coisa grave acontecendo, aconteceu, vai acontecer. E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Claro, rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Sei que tem muita gente que tá do outro lado me assistindo, tá sempre me acompanhando, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Gente, eu sei que tem muita gente que deixa de se inscrever porque acha que vai ficar pagando mensalidade, que eu vou ficar aqui pedindo Pix, que o não vai pro Serasa, vai pro SPC. Não tem nada disso. Então, imediatamente, quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, que esse é o lema aqui do nosso canal? Então já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Faixa do ladrão. A faixa do ladrão, gente, que atingiu o Lula em cheio. O Lula vestiu a carapuça, né? Num evento em Presidente Prudente, na entrada da cidade, tinha uma faixa enorme. Essa daqui, ó, gente, tá? Só para lisura da informação, você sabe que aqui a notícia é completa. A Polícia Federal se deparou com essa faixa, ladrão. Aí a Polícia Federal foi lá e fez o cidadão tirar essa faixa, que foi esse cara que tá aqui, ó, na sua tela. Calma que eu vou trazer um vídeo explicando essa bomba aqui pra vocês. Calma que eu vou trazer um vídeo explicando por que que o Lula entrou em desespero com essa faixa. Tem um motivo por trás disso aí, dessa conduta da Polícia Federal. Então, o morador denuncia a abordagem da Polícia Federal por faixa ladrão em evento com Lula. Ele disse assim, gente, mas eu nem coloquei o nome do Lula. Como assim? Por que vocês estão me obrigando a tirar essa faixa? PF diz, ó, tá aqui, ó, PF diz que a ação por faixa com ladrão apurava ofensa à honra de Lula. O cara nem colocou o nome do Lula, mas o Lula vestiu a carapuça. E a Polícia Federal do Lula foi lá e pediu para este cidadão tirar essa faixa lá do prédio onde ele morava. Aí eu encontrei esse vídeo aqui da Marina Helena. Meu Deus do céu, gente. A Marina Helena destruiu o Lula. Essa Polícia Federal que foi lá e mandou tirar essa faixa. E de quebra, gente, ela descobriu aqui uma coisinha. Vocês vão ficar de queixo caído. Agora vocês vão entender por que que o Lula... Por que que o Lula tá desesperado com essa faixa do ladrão? Assistam.
Mas o que me deixa mais indignada é como é que pode agentes da Polícia Federal invadirem a casa de um senhor para pedir que ele retire uma faixa escrito apenas ladrão. Que país é esse, meus senhores? A grande realidade é que esses agentes da Polícia Federal têm que ser investigados, porque eles jamais, isso está contra a nossa lei. Eles não têm mandado nenhum. Como é que eles entram na casa de alguém, intimidam, ameaçam, porque eles falam isso, se o senhor não tirar, não cooperar, vão vir os meus superiores e eles serão mais incisivos. Então, assim, é claramente uma ameaça e isso é simplesmente negado pela nossa Constituição. Então, esses agentes da Polícia Federal agiram de maneira ilegal, né? Eles deveriam ser investigados. Isso seria o correto. Agora, eu queria exatamente fazer um apanhado aqui de algumas coisas que eu lembrei quando eu vi esse fato, né, que foi exatamente o que aconteceu em relação ao Bolsonaro, porque aí tudo bem, por exemplo, aquela pelada, né, das pessoas jogando futebol com a cabeça de Jair Bolsonaro, eu fui resgatar essas imagens, isso aí, por exemplo, ok, ou jornalista, você tem aí a imagem também da Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman, que ele deseja ali a morte de Bolsonaro, você tem aí a foto, por favor, ali, ó, porque torço para que Bolsonaro morra. Tem várias outras, aliás, jornalistas não faltaram desejando a morte de Bolsonaro. A gente teve ali no blog do Noblar ele dizendo, se o Trump decidir se suicidar, eu falo que Bolsonaro deveria fazer o mesmo, seguir o seu exemplo. Então a gente teve isso aí um monte de vezes. Fora também vindo do próprio Lula. Tem o áudio do Lula falando aí do Bolsonaro, que ele acusa Bolsonaro de ter participação na morte de Marielle. Ele falou isso, né? Isso aí foi de uma entrevista do atual presidente, mas isso aí pode. A gente tem o áudio, Carlos? Ele não tem noção que eu posso carioca, que a vida dele foi ligada aos milicianos que mataram Marielle. Bom, aí falar que o Bolsonaro tá ligado aos milicianos que mataram Marielle, tá tudo bem. Então, assim, gente, é isso, ninguém mais, assim, a gente não pode normalizar o que está acontecendo no Brasil, isso é muito importante. A gente teve aí mais uma tentativa de assassinato de Trump, e por quê? Por conta dessa desumanização. Por quê? Falar que é genocida, dizer que participou do assassinato da Marielle, jogar com a bola de futebol com a cabeça do ex-presidente, tudo isso é permitido. Agora, o outro lado, não. Tudo pode, né? Então isso desumaniza hoje a direita, é isso que tem acontecido, que é esse discurso de ódio que é usado sim pela esquerda e pela extrema esquerda, né? O tempo inteirinho, e quando vem do outro lado, é isso, é repreendido uma faixa de ladrão que não cita Luiz Inácio Lula da Silva, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Exato. Ele vestiu a carapuça, né, gente? Tá? Falou na palavra ladrão, qual é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça, gente? Infelizmente, né? O cara que participou, que foi condenado, não sei quantas instâncias, não sei quantos juízes, ficou preso, né? É escândalo de corrupção da Lava Jato, mensalão, é petrolão, é INSS, é Banco Master. Todos esses escândalos explodiram dentro das gestões do Lula. Então, o Lula, quando se fala, né? Ainda mais por causa daquele escândalo da Lava Jato. Quando se fala na palavra ladrão, a grande maioria do povo brasileiro, na cabeça dele, lembra de quem? E o Lula sabe disso. Tanto é que ele ficou tão incomodado que a Polícia Federal foi lá e pediu para o cidadão tirar aquela faixa lá do prédio. Porque o Lula ia passar ali na frente e o Lula não iria gostar, né? Gente, é democracia relativa, né? É a democracia relativa do Lula. Vamos lá, gente. Vocês estão sabendo dessa bomba aqui, gente, tá? Que atingiu em cheio o Hugo Mota e a outra autoridade, que é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, gente. Eu sempre falo pra vocês. Eu sempre falei pra vocês, eu nunca escondi que eu tenho as minhas ressalvas com o Ciro Nogueira. Pra mim, é um cara que não dá pra confiar. É um cara que não tá vestindo a camisa do Flávio Bolsonaro até hoje, e o cara já foi ministro do Bolsonaro. Era um dos primeiros a abraçar o Flávio Bolsonaro, mas não. Gente, Ciro Nogueira, hein? A casa tá caindo.
Agora, do Hugo Mota não é surpresa pra ninguém, né, gente? É a família... Gente, o Hugo Mota e a família dele são atolados em escândalos de corrupção. É impressionante. Eu não sei o que é que esse homem tá fazendo na presidência da Câmara. Urgente! Polícia Federal diz que Hugo Mota e Ciro Nogueira voaram em avião de suspeito de contrabando. E tem umas malas lá que eles encontraram. A matéria aqui, gente, tá, da Band, está explicando tudo nos mínimos detalhes. Algumas malas passaram sem ser fiscalizadas no aeroporto. Por que será que não teve fiscalização nas bolsas do Hugo Mota e do Ciro Nogueira? Levantou suspeita da Polícia Federal. Vejam só aqui, gente, tá? Bomba, escândalo envolvendo Hugo Mota e Ciro Nogueira. A Polícia Federal investiga a entrada de 5 malas sem fiscalização no Brasil, vindas num voo em que estava o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira. Fala sobre esse assunto ao vivo com a gente de Brasília, o Caian Messina. Conta pra gente essa história, Caian. Boa noite, Oeneg, boa noite a todos. Exatamente, segundo o inquérito, um auditor da Receita Federal teria permitido que as malas fossem retiradas do jatinho sem passar pelo raio-x do aeroporto de São Roque, no interior de São Paulo, o que acabou levantando suspeitas. O voo, em abril de 2025, partiu da ilha caribenha de São Martim e o jato particular pertencia ao empresário Fernando Oliveira de Lima. Ele é apontado pela Polícia Federal como o nome por trás de plataformas de apostas ilegais, que disponibilizam, por exemplo, o chamado Jogo do Tigrinho. Segundo a PF, além de Hugo Mota e Ciro Nogueira, estavam no voo os deputados federais Doutor Luizinho e Isnaldo Bulhões. Como todos têm foro privilegiado, o caso então foi parar no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro relator Alexandre de Moraes encaminhou o processo à Procuradoria-Geral da República. Até o momento, o inquérito não apontou a quem pertenciam as malas, nem se há realmente o envolvimento direto de todos os passageiros. Hugo Mota afirmou que cumpriu todos os protocolos da alfândega ao desembarcar e que vai aguardar a posição da PGR. Doutor Luizinho disse que não vai comentar o caso. As assessorias de Isnaldo Bulhões e Ciro Nogueira não responderam. Voltamos a São Paulo. Gente, mala do Ciro Nogueira, do Hugo Mota, não foram fiscalizadas no Brasil, vindas de um voo em que estavam o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira, gente, tá? E aí, gente, tá? Vocês acham que nesse angu pode ter caroço gigante? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E hoje, gente, eu encontrei... Na verdade, vocês me enviaram esse vídeo lá no direct do meu Instagram. Muito obrigada, gente. Vocês são ninja. O orgulho que eu tenho de cada inscrito aqui desse canal. Tá aqui, gente. Inclusive, pra quem não tá seguindo lá no Instagram, a gente segue lá, tá? Gente, Fabiana, não tô te encontrando no Instagram. Gente, é só ir lá colocar Fabiana Cardoso Contadora. Eu tô com o mesmo uniformezinho, roupinha que eu tô aqui nesse canal. Tá lá eu de blusinha branquinha, tá? Vocês vão me encontrar lá, a gente vai lá dar uma força, segue lá, porque a gente tá sempre postando conteúdo importante para vocês lá também. Vamos lá, gente, e agora, denúncia gravíssima. Senador acaba de revelar que foi ameaçado para votar a favor do Jorge Messias. Denúncia gravíssima. Urgentíssima também, meu Deus do céu, é inacreditável o que está acontecendo. É o desespero do Lula para que o Messias... Vocês vão entender. E caminhar para terminar, senhor presidente, dizendo que a outra coisa que me preocupa é escutar o pedido de voto de alguns colegas, ou fora da casa, que diz assim, um dia você pode precisar. Mas o que é essa frase, se não uma ameaça de que eu possa ser retaliado? Claro que é. Então acaba prevalecendo aqui, não o raciocínio da imparcialidade, mas se vai ser meu colega ou não, se eu vou ter acesso ou não. Claro, e caminhando para terminar, eu não sou aqui um valentão que não tenho medo de nada não, presidente Otto. É claro que ninguém quer ser retaliado. É claro que ninguém quer um ministro correndo atrás da sua vida. Há poucos dias, Jorge Viana, ex-tudo no Acre, entrou com o ministro Flávio Dino pedindo para averiguar minhas emendas. Já recebi intimação, é ligeiro, é a toque de caixa.
Portanto, senhor presidente e vossa senhoria, eu sou um homem que tenho receio, também tenho amor a Deus. Deus está do lado de quem bateu o pênalti e está do lado do goleiro também. Gente, o senador da República, Márcio Vittar, acabou de expressar que tem receio, que ele tem medo, que está sendo ameaçado, foi ameaçado. Isso que disseram para ele, ele viu como uma ameaça. Você não sabe, mas no futuro você pode precisar. Ou seja, ele interpretou isso como uma ameaça. Ou você vota a favor do Messias, ou lá no futuro, quando você precisar, você vai se ferrar e se lascar. Inclusive, falou aqui sobre decisões recentes do Flávio Dino, indicado pelo Lula, contra ele, sobre as emendas. Tá aí, gente, tá? Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou colocar aqui umas imagens na tela de vocês. Essa imagem tá deixando muita gente da oposição indignados. Tem parlamentares da oposição que não gostaram nada de ver isso aqui. Sóstenes Cavalcante dando afagos ao Jorge Messias, que o Lula tá louco para enfiar no STF. Inclusive tem até esse comentário aqui da Karina. Essa sabatina não é uma sabatina. O deputado Sóstenes Cavalcante, que publicamente se posiciona contra a indicação de Jorge Messias, aparece durante a sabatina em clima de total proximidade, abraços apertados e cochichos ao pé do ouvido. Uma cumplicidade que não combina com quem diz fazer oposição. Sóstenes Cavalcante é do Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto. O mesmo partido que anunciou voto contrário a Jorge Messias em bloco. Mas as imagens contam outra coisa. Em Brasília, o discurso é um e o comportamento é outro. Esta oposição é real ou é apenas encenação? A pergunta, no fundo, já vem com a resposta. Assistam o vídeo, gente, porque muitos parlamentares da oposição, do PL, do Partido Novo, dos partidos da direita, não gostaram desse comportamento do Sóstenes Cavalcante, gente, tá? Aqui eu vou trazer o vídeo e quero que vocês coloquem a opinião sincera de vocês. Inclusive, tem gente já declarando que Sóstenes é traidor, que o Sóstenes, na verdade, vai votar a favor do Messias. Tem gente fazendo até... Porque depois desse vídeo aqui, abre precedentes para interpretações. Ou, eu vou colocar o vídeo, vocês coloquem a opinião de vocês no final. Fabiana, não, a verdade eu acho que ele tá só consolando, eu acho que na verdade ele votou contra mesmo o Messias, eu acho que o Sóstenes não tem perfil de traidor, eu acho que ele tá ali só tá consolando o amigo. Assistam e coloca aqui embaixo a opinião de vocês, vejam só o vídeo que tá deixando a oposição furiosa. Tempo aí, já falei para ele, já restabelece o tempo do senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro quero cumprimentar aqui o indicado, o ministro Jorge Messias, e as perguntas que faço fazem parte do processo. Por favor, a pessoa do lado que está falando alto, por favor, vamos parar. Tem que mandar a polícia relativa e esvaziar. As minhas indagações fazem parte do processo sabatina e tem várias questões aqui que eu gostaria de colocar. E aí, gente? Depois desse vídeo, vocês acham que o Sóstenes Cavalcante votou contra ou a favor da indicação do Jorge Messias no STF? Eu quero a opinião. Gente, eu nunca fui tão enfática numa pergunta para vocês aqui nesse canal como eu estou sendo agora. Eu quero todos vocês, gente, tá? Depois de ter assistido aqui, se você acha que ficou alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente. Antes de colocar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na sua opinião, vocês acham que o Sóstenes Cavalcante, depois disso aqui, votou contra ou a favor do Jorge Messias? Coloca aqui embaixo. Quero muito ver a sua opinião. E agora outra notícia que tem deixado o Lula muito preocupado, desesperado, é a palavra mais que combina mais. Com reeleição ameaçada,
Lula acelera a operação caça-voto com medidas de apelo popular. O Lula tá louco para subir nas pesquisas, gente, mas parece que tudo que ele faz não adianta. A água bateu no pescoço do presidente Lula, do PT, que decidiu nas últimas semanas acelerar a implementação de uma série de medidas com o objetivo de recuperar a sua popularidade perdida. No gesto mais recente, o Ministério dos Transportes decidiu nesta terça-feira suspender 3,4 milhões de multas aplicadas no sistema de pedágio eletrônico nas rodovias brasileiras, os chamados Free Flow. Dias antes, a contragosto, né, dos técnicos da própria pasta, o secretário do Executivo da Fazenda, né, o substituto do Haddad, havia anunciado a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre a gasolina, assim como já havia feito com o diesel. O próximo alvo deve ser a taxa das blusinhas, também contrariando o que defende a equipe econômica. Ou seja, a equipe econômica quer que a taxa das blusinhas continue, que não sejam perdoadas aí essas multas e tal, e essas outras medidas de contenção. Porém, o Lula, desesperado para conseguir voto, vai ter que contrariar o substituto do taxado. Só que, Fabiana, então quer dizer que o Lula agora virou o salvador da pátria? Claro que não, isso aqui é uma jogada. Porque essa taxa das blusinhas, isso aqui foi implementado, gente, foi dentro do governo. O Lula, nada acontece dentro do governo sem o aval do Lula. Se hoje tem a taxa das blusinhas, porque o Lula autorizou, lógico. Vocês acham que alguma coisa acontece sem o aval do Lula? O Lula poderia ter vetado, ele vetou? Não, ele deixou, porque ele sabia que iria arrecadar bilhões com essa taxação das blusinhas. Então ele não vetou. Ele veta a dosimetria, mas a taxa das blusinhas ele quis. Tanto é que tá aí torrando e gastando esse dinheiro das blusinhas como se não houvesse amanhã. Então o Lula tá desesperado, louco, enlouquecido para recuperar a sua popularidade perdida, segundo aqui a matéria. E agora, gente, notícia urgentíssima de última hora. Eu vou trazer aqui uma informação que eu tô consternada. Atentado à bomba, vocês já devem estar sabendo aqui dessa informação. Atentado à bomba deixa 10 mortos e 12 feridos na Colômbia. Essa notícia aqui foi revelada 3 dias atrás. Hoje, gente, saiu nova atualização. Vocês que acompanham os vídeos aqui já estão sabendo que eu já trouxe essa informação para vocês. Há 3 dias atrás, a informação é que tinha 10 mortos e 12 feridos na Colômbia. Só que não, gente, esse número aumentou. Tá aqui, novas informações, novas atualizações do atentado a bombas na Colômbia, e a nova atualização é essa. Colômbia prende suspeito de ataque com explosivos que deixou 20 mortos. Então, a nova atualização, na verdade, 20 pessoas perderam suas vidas nesse ataque à bomba, e o suspeito de ter explodido essa bomba é esse que está aqui ao seu lado. Está aqui. A CNN acabou de trazer essa informação, essa atualização. A Colômbia prendeu um suposto responsável pelo ataque fatal que matou pelo menos 20 pessoas, informou a Polícia Nacional nesta terça-feira. Na Operação Dignidade, os policiais prenderam José Alex Bitonco, vulgo David, ou MIPES, suposto líder da coluna, né, Dagoberto Ramos, do EMC, um grupo dissidente das Farc. Meu Deus. A operação ocorreu em Palmira, no departamento do Vale del Cueca, no oeste do país. Uma pistola 9mm e 7 celulares foram apreendidos, gente. Então, um gravíssimo atentado, né, a bombas deixou 20 mortos. É a nova atualização que acabou de sair. Triste, uma tragédia, né, gente, aconteceu. Pessoas inocentes perderam as suas vidas por causa de uns malucos. Que parece que é esse que está aqui do lado. Triste, 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 triste essa notícia. Marcel Van Hatten, gente, lá na tribuna do Congresso Nacional para o Brasil inteiro, acabou de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, PGR. Eu tô em estado de choque com o que ele teve coragem de revelar para o Brasil inteiro. Vocês vão entender, assistam até o finalzinho. Presidente, deputado Hugo Mota, eu gostaria aqui de dizer a Vossa Excelência, trazer a Vossa Excelência a informação de que hoje fui denunciado
pelo Procurador-Geral da República. Fui intimado pelo STF no meu gabinete. Deputada Bia Kicis, deputado Gustavo Gayer, eu fui intimado no meu gabinete. Aí vocês perguntam, por que será que o Marcel foi intimado? Ah, talvez porque ele roubou aposentados. Talvez porque ele andou no jatinho junto com o advogado de um banqueiro corrupto. Talvez porque ele é casado com uma advogada que recebeu 80 milhões de reais de um banqueiro corrupto. Eu nem casado sou. Talvez tinha dinheiro na cueca. Não, senhor presidente. Fui denunciado pela Procuradoria-Geral da República, intimado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, por conta de um discurso que fiz aqui, na tribuna da Câmara dos Deputados, denunciando um policial federal, que eu disse, e repito, agiu como um bandido, ao utilizar-se de informações falsas e um relatório para prender Felipe Martins. Comprovadamente falsas. Se havia indícios da falsidade quando eu falei aqui na tribuna, hoje até o governo americano já fez nota oficial dizendo que os documentos usados por Fábio Schor, delegado da Polícia Federal do Lula, eram fraudulentos. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022 não aconteceu. Mas a imunidade parlamentar, senhor presidente, não serve só para proteger o discurso do deputado quando ele está certo, que aliás foi o meu caso. Eu estou sendo denunciado por um discurso em que fiz uma denúncia certa, e quem deveria estar respondendo é o delegado Fábio Schor, que hoje é assessor do Alexandre de Moraes. A imunidade parlamentar serve para defender os parlamentares nas suas falas por quaisquer opiniões, palavras e votos, para que possa fazer livremente as denúncias que entender cabíveis. E se tiver alguém que vá julgar a sua fala, é o Conselho de Ética ou a população na próxima eleição, jamais o judiciário. Isso é intromissão no outro poder, porque quando um poder decide o que outro, que tem vocação para falar, quando decide o que outro pode ou não falar, se está tratando de um regime de exceção, de autoritarismo. Neste mesmo dia, os deputados Gustavo Gayer e Gilvan da Federal, também da oposição, que coincidência, também sem nenhuma denúncia de corrupção contra si, o que eles foram fazer foi criticar o governo, criticar o Lula, e hoje os dois são réus no STF por falas. Olha, senhor presidente, isso tem que acabar. A imunidade parlamentar é uma conquista democrática mundial. Ela existe desde pelo menos 1689, quando o Bill of Rights garantiu ao parlamento inglês a imunidade perante o monarca, para que o parlamento pudesse se manifestar livremente. 1689, o PGR e o STF estão jogando fora mais de 300 anos de história democrática. No Brasil, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, foi Dom Pedro I, 2 anos apenas após a declaração da independência, numa Constituição outorgada, ou seja, não foi nem aprovada democraticamente ou proposta democraticamente, outorgada ao então Congresso Brasileiro. Ele escreveu no artigo 26 da Constituição de 1824 que os membros de cada uma das câmaras são invioláveis pelas opiniões que proferirem no exercício de suas funções. Sabe quando isso aqui foi suspenso? Só em época ditatorial, durante o regime de Vargas, durante o regime militar e agora, durante o governo Lula e o consórcio do PT com o STF. E vem me dizer que vocês defendem democracia, vocês da esquerda, do PT, que vivem metendo a mão no bolso das pessoas. Ninguém é réu mais por corrupção nesse Brasil, mas é réu porque botou talvez uma faixa de ladrão, e que a Polícia Federal foi lá nesse cidadão de Presidente Prudente dizer,
tira essa faixa aí. Mas eu não estou dizendo que é pro Lula. Mas a gente sabe que é pro... Até a Polícia Federal sabe que o Lula é ladrão. Tá mandando o cidadão tirar a faixa. Senhor presidente, chega! Imunidade parlamentar, inviolabilidade criminal, penal e civil por opiniões, palavras e votos é cláusula da nossa Constituição. A defesa do parlamento precisa ser feita e contamos com Vossa Excelência para não sermos mais intimados, porque intimidados jamais seremos. Tá aí, gente, tá? Deputado federal Penal e civil. Marcel Van Hatten rasgou o verbo, partiu pra cima do delegado, né, Fábio Shaw, da Alexandre de Moraes e do PGR Paulo Gonet, gente, tá? Que sim, intimou o deputado federal Marcel Van Hatten por ter feito uma denúncia contra o delegado que hoje está trabalhando juntinho com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, o que é que vocês acharam? E não é só o deputado Marcel Van Hatten que partiu para cima do Moraes, não, gente. O Gustavo Gayer também. Meu Deus do céu, gente, tá? Furioso. Pensem num homem que tá furioso. É o deputado federal eleito pelo meu estado natal, Goiás, tá? Que faz jus a cada voto de confiança que ele conquistou. Deputado federal Gustavo Gayer partiu para cima do Moraes e para cima da esposa do Moraes. Tá furioso. Tá furioso. Vejam só. Sabe o que eu vou fazer agora, meus amigos? Acho que eu vou fazer uma vaquinha online e vou contratar a esposa do Moraes. Eu peço aos meus colegas, meus amigos, um parabéns para mim. Hoje, mais uma vez, eu me tornei réu no STF. Palmas pra mim, por favor. Palmas pra mim. O que, Gustavo? O que o senhor fez que fez com que um deputado federal com imunidade parlamentar, protegido pelo artigo 53 da Constituição, se tornasse réu no STF? Vocês se lembram quando o Hamas invadiu Israel? Quando o Hamas invadiu Israel e o Lula saiu em defesa do Hamas, atacou Israel? Precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo. Também é o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Vocês se lembram como o líder de Hamas, uma organização terrorista, fez um vídeo agradecendo o Lula? In particular, the statements of President Lula. Eu fiz uma postagem criticando o Lula, dizendo que ele era amigo de terrorista, meus amigos. Por isso, hoje, eu me torno réu diante do STF, com voto até mesmo do Alexandre de Moraes. Então, com certeza, é para defender a democracia. Eu tava na dúvida. Eu tava até na dúvida se era perseguição ou não, mas na hora que eu vi o voto do Alexandre de Moraes, eu falei, não, realmente, isso é para defender a democracia. Sabe o que eu vou fazer agora, meus amigos? Acho que eu vou fazer uma vaquinha online e vou contratar a esposa do Moraes por 129 milhões de reais para ver se eu saio impune desse ataque à nossa democracia. Esse é o Brasil que a gente vive agora, meus amigos. Um escárnio que está acontecendo com essa nação. Obrigado. Gente, meu Deus, eu fico estarrecida. Estarrecida, gente. É simplesmente inacreditável. A única pergunta que eu me faço aqui é: onde que está a imunidade parlamentar? Parece que imunidade parlamentar, gente, é uma frase que não existe para os ministros do STF. Quando eles querem ferrar, quando quer lascar, dane-se a imunidade parlamentar. Dane-se. É inacreditável, gente, tá? Vocês têm noção da gravidade aqui da situação? 2 parlamentares, Marcel Van Hatten e o Gustavo Gayer, agora com a justiça na cola deles. É inacreditável. E pasmem, os 2 candidatos ao Senado Federal. Aqui eu não preciso nem dizer mais nada, né, gente? Aqui é aquele momento aqui. Vamos trazer isso aqui, aquele quadro do canal Fabiana Cardoso. O quadro da opinião dos seguidores. O que é que vocês acham? Que é que o STF pode estar querendo com isso? Investigar 2 candidatos ao Senado Federal que podem, porventura, se tornar inelegíveis. Podem ficar fora da eleição. 2
candidatos com grande chance de tornarem senador da República, da oposição, que nitidamente fará oposição ao STF. Se algum ministro fizer alguma coisa errada, vai ser oposição. 2 parlamentares que são a favor de impeachment de ministro da Suprema Corte. E agora os dois, Marcel Van Hatten e Gustavo Gayer, enfrentando o STF na Justiça. Foram acionados na Justiça. Gente, para um bom entendedor, meia palavra basta. A gente coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês.